Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 14 de março. Estamos começando o nosso programa Resenha Safras. Resenha muito especial, que vamos falar sobre guerras tarifárias, tudo envolvendo os conflitos comerciais que acabam se estabelecendo com o novo governo dos Estados Unidos, com Donald Trump. E estamos com nossa equipe de consultores de safras e mercado, uma parte dos nossos consultores está aqui nesse programa para a gente debater este assunto. Já cumprimento meu colega consultor que fala no mercado de carnes, Fernando Henrique Iglesias. Tudo bem, Fernando? Boa tarde, vamos fazer aí uma boa avaliação sobre todo esse contexto aí dessa nova guerra comercial. Evandro Oliveira vai falar para a gente, ele fala do arroz, ele fala do feijão. Tudo bem, Evandro? Tudo ótimo, Alessandro, e contigo? Olá a todos e agradecer aí o convite para participar pela primeira vez dessa resenha. Vamos ver o que tem de reflexo aí nesse mercado do arroz. Maurício Murussi vai falar para a gente sobre o mercado de açúcar, sobre o mercado de etanol, sobre o mercado de biodiesel. Ele cobre muitos mercados aqui para safras e mercado. Tudo bem, Maurício? Olá, boa tarde, Alessandro. Boa tarde, espectadores aí do canal Safras TV. Obrigado pelo convite de estar aqui. Beleza! Meu recado inicial é que é muito importante que você que está nos assistindo já aperta no botãozinho ali para se inscrever no YouTube, no nosso canal Safras TV, ativar as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal e assim você fica sabendo das atualizações. Safras.com.br, você conhece a plataforma Safras, o trabalho dos nossos consultores, nossas análises, estatísticas, um show de informações tudo em um só lugar. Tem a nossa agência de notícias também, é a plataforma mais completa do mercado, com informações para o agronegócio. Dito isso, vamos iniciar o nosso debate. A gente teve aí, com o início do governo Trump, uma série de notícias envolvendo tarifas sobre os mercados. Inicialmente, tarifações em cima de países como Canadá, México, China, União Europeia, entre outras notícias, agora recentemente também, o governo americano taxando geral aí, aço e alumínio, 25%, se não me engano, meus colegas podem confirmar para mim. Os países, por sua vez, colocando que vão ter retaliações ao governo americano dizendo que se houver retaliações vai ter mais tarifas. Então, é uma verdadeira guerra tarifária, como a gente está usando de título para essa resenha. Não sei quem quer começar, mas primeiro a gente vai falar em âmbitos gerais, macroeconômicos aí, o sentimento com essas notícias aí que estão impactando o mercado. Bom, nós temos um aspecto bem interessante do ponto de vista macroeconômico, que quando você aumenta essas tarifas, isso pode resultar em pressão inflacionária. Isso pode gerar em adicionais de custo ali para diversos segmentos industriais, e isso vai provavelmente mudar os rumos da política monetária a nível mundial. Muito provavelmente nós vamos ver aí reajustes das taxas básicas de juros ali nas economias maduras, em função desse adicional de inflação que vem pela frente. E por conta disso, esse dinheiro que tende a procurar ativos mais seguros, tende a ir para a renda fixa dessas economias maduras, títulos do Tesouro lá dos Estados Unidos, e isso pode apreciar o dólar e desvalorizar a moeda dos países emergentes. Então, isso é um aspecto bem interessante para nós colocarmos aqui, que isso pode gerar consequências aí, inclusive para a nossa paridade cambial aqui no Brasil. O que vocês acham, Maurício e Evandro? Sim, só complementando ali o que o Fernando disse, né? O dólar mais valorizado no mercado internacional, ele vai ter reflexo nas commodities, né? Claro que isso aí é um ponto que a gente vai abordar mais aqui para frente, né? Não é agora. Mas a estrutura macroeconômica aí dos principais países, eu diria sim, do sul global, porque agora é a nova terminologia que se usa em geopolítica, né? Antes eram emergentes, depois eram em desenvolvimento, né? E agora é sul global. Então, os países do sul global, que são mais expostos em commodities, eles terão
um novo incentivo para aumentar suas vendas em commodities por causa das suas exportações, né? Claro que na balança comercial desses países como um todo saindo das commodities, aí vai ter um nível realmente de que eles serão prejudicados, né? Em termos de macroeconomia como um todo. Evandro, Então, aproveitando para complementar ali o que o Fernando falou, basicamente de um efeito cascata, né? É uma política considerada ambígua, com esse tarifaço, né, de uma forma muito rápida e muito agressiva, de certo modo. Então, é uma política ambígua que vem sendo comentada no sentido de que num certo momento, pode vir a beneficiar a indústria norte-americana. Acredito que esse seja um dos grandes desejos do governo norte-americano, mas inicialmente comprando uma briga com os seus parceiros comerciais, né? Basicamente ali dois agentes pertencentes ao NAFTA, que agora já deve ter mudado de nome, né? Mas conhecido como NAFTA. Então, o Canadá, depois o México, que entrou também nesse bloco, né? Então, dois países parceiros que de início pode trazer um certo benefício para a sua indústria, mas a médio e longo prazo se discute os potenciais efeitos negativos na economia norte-americana, queda de emprego, inflação, como o Fernando acabou de citar, e um grande ponto que vem sendo comentado, isso pode vir a trazer um protagonismo para a China, que esse sim deveria ser uma grande preocupação do governo norte-americano. Então, eu sei que a gente vai comentar um pouco mais para frente a respeito de commodities, mas, por exemplo, a soja, a China já sinalizou que deve redirecionar suas compras de soja para outros países. Então, isso pode ser um ponto que venha a beneficiar o Brasil também. Então, os efeitos iniciais de tudo isso ainda são muito discutidos, então, tem muito pano para manga ainda essa discussão. maravilha. Vamos entrar no assunto já então agora de commodities, né, para a gente direcionar, que a gente sabe que eu gostaria de pontuar assim para a gente de repente fazer da seguinte forma. Vamos falar sobre dificuldades e oportunidades, né? Principalmente levando em consideração o Brasil, é claro, que é o nosso país, em relação essas guerras tarifárias. Como é que vocês veem o que pode ser para as nossas culturas? Temos aí o Fernando com o mercado de carnes, o Maurício com o mercado de açúcar e etanol, o Evandro com o mercado de arroz, também pode falar de feijão e de grãos de maneira geral, fica à vontade, Evandro. Mas o que vocês veem? Podemos começar pelo carnes aí. Prejuízos, Fernando, e oportunidades. O que a gente pode ter para o Brasil? Bom, prejuízos muito pouco, né? Os Estados Unidos hoje é nosso segundo grande comprador de carne aqui do Brasil. Basicamente, nós já vendemos carne para os Estados Unidos com uma tarifa de exportação de 26%, já é uma tarifa bem alta, né? Então, já estamos vendo, temos uma cota de 65 mil toneladas, essa cota já foi inteira negociada nas 3 primeiras semanas de janeiro, foi muito rápido. Os Estados Unidos precisa hoje das carnes, da carne bovina do Brasil para se abastecer, está numa posição de rebanho aí muito complicada, muito preocupante. Então, eles vão continuar importando grandes volumes de carne aqui do Brasil. Então, para carne bovina, para carne de frango, carne suína, o impacto é muito pequeno, não parece ser o caminho para o Donald Trump em tarifar aqui a carne bovina brasileira. Agora, oportunidades são variadas. Hoje, o nosso competente colega Arno Bach soltou uma notícia ali na nossa agência falando sobre vamos dizer assim, a lentidão do governo chinês em aprovar a renovação alfandegária de mais de 1.000 frigoríficos dos Estados Unidos. Isso vai acabar domingo. Se porventura não renovar, vai ter aí um prejuízo imenso para a indústria da carne norte-americana. Várias remessas que estão no caminho ali da China podem não ser aceitas, sem nem mencionar que o que está se dizendo ali, que está se posicionando no Porto de Xangai, é uma inspeção cada vez mais minuciosa nesses produtos que chegam dos Estados Unidos para a China, aumentando o custo. O Brasil pode se beneficiar, sim, dessa disputa comercial, absorvendo volumes que eram dos Estados Unidos dentro do setor carnes, destinando para a China. A China já é nosso grande parceiro comercial dentro do setor. O Brasil já vende aí quantidades, obscenas de carne para o mercado chinês.
E o outro aspecto é que a gente pode ganhar mercado dos Estados Unidos em relação a Canadá e México. O Brasil hoje tem um acordo muito bem trabalhado com o México, com uma alíquota zero. O Evandro pode até complementar depois, né? Mas envolve aí carne bovina, carne de frango, carne suína, arroz, leite, ovos, né? Produtos básicos ali. E isso aumenta a competitividade brasileira no mercado mexicano. Se porventura essas complicações tarifárias continuarem, essa disputa comercial se agravar, o México vai vir procurar produtos aqui no Brasil também, assim como o Canadá. Então, o Brasil pode tirar muito proveito no curto e no curtíssimo prazo, né, dessa situação. Pode acabar se aproveitando muito desse cenário. Já temos uma perspectiva de recorde de embarques para o setor carnes em 2025. Ano passado já foi espetacular e esse ano estamos extremamente competitivos. Então, o caminho para o Brasil hoje, em relação ao setor carnes nessas disputas comerciais, pelo menos no curto prazo, é muito favorável. Isso vai gerar muitas oportunidades aqui para o Brasil. Maravilha! Sempre lembrando, a gente podemos avaliar aqui, claro, os prejuízos e oportunidades para o nosso mercado brasileiro, mas também podemos falar em âmbito geral nos mercados de commodities, bolsas de futuros, enfim, bolsas de valores, se quiserem comentar também. A gente tem entre notícias também, ó, eu até tinha anotado aqui, que a União Europeia está ameaçando aí com muitas retaliações também em relação aos Estados Unidos, mercados como carnes, laticínios, soja e trigo. Então, você vê aí que o mercado vai, vai pegar fogo esse ano com essas notícias aí. Maurício, meu amigo Maurício, que está com um ar lacônico, pensativo, né, Maurício? O que que tu está imaginando aí para pro nosso açúcar, para o nosso etanol, bioenergia e, de maneira geral, o amigo que é um conhecedor aí dos impactos nas commodities, como é que tu está vendo esse cenário? Prejuízos Alessandro, e oportunidades, sempre lembrando, vamos ver se a gente consegue fazer isso aí também. pois é, Alessandro, eu estava pensando aqui qual é a origem disso tudo, né? Porque antes de eu falar do açúcar, falar aqui do etanol, qual é a origem disso tudo? O questionamento do Donald Trump, tá, e a argumentação central dele é de que os demais países impõem aos Estados Unidos injustamente tarifas maiores que eles cobram desses países, tá? Pegando o exemplo do meu mercado aqui, ele citou que o etanol brasileiro cobra do etanol norte-americano que entra aqui no Brasil uma tarifa de 28%, enquanto os Estados Unidos cobra do etanol brasileiro uma tarifa de 6%. Ele deu esse exemplo, depois deu vários outros exemplos, né? Mas então ele citou essa disparidade. Nós cobramos 6% e eles nos cobram 28%. Citou o exemplo da Índia, que é o principal parceiro estratégico geopolítico dos Estados Unidos na Ásia, para contrabalancear a China. Ele citou o exemplo da Índia, que cobra mais de 100% sobre a importação de veículos dos Estados Unidos. E isso que eles são parceiros geopolíticos, né? Para quem não sabe aqui, a Índia contrapõe geopoliticamente a China, lá na Ásia, e por causa disso é parceiro dos Estados Unidos. A Índia e a China têm uma treta antiga, né? E ainda sendo parceiros, a Índia cobra 100% para automóveis lá nos Estados Unidos, né? Então o Trump questiona isso aí. Mas é interessante o seguinte, a gente pega a epistemologia de tudo isso aí. Por que que os países como um todo, e isso não é um isolado, é o Brasil lá, ó, ou é a Índia. Por que que os países cobram tarifas dos Estados Unidos? Porque esse é o questionamento central do Donald Trump, né? Por que que eles cobram tarifas dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, eles já têm um grau de competitividade extremamente elevado. Eles têm uma capacidade industrial instalada, uma vantagem logística já desenvolvida para colocar os seus produtos em qualquer local do mundo, na maioria dos mercados, mais competitivos que os mercados locais. E eles fazem isso até com etanol aqui no Brasil. Se não fossem as tarifas que o Brasil cobra do etanol dos Estados Unidos, o etanol de milho dos Estados Unidos chegaria aqui em Santos, eu não digo nem no Nordeste, né, que é mais perto, mas ele chegaria em Santos mais barato que o etanol produzido em São Paulo, né? Então, os Estados Unidos, é claro que isso é mérito deles, né? É mérito deles. Eles têm
uma indústria desenvolvida, eles têm uma logística eficiente que faz os produtos deles chegar mais barato. Então, os países do cenário internacional como um todo, eu não estou falando só o sul global, estou falando qualquer um, porque até a União Europeia, né, culturalmente, historicamente desenvolvidos da Europa, né, eles cobram tarifa dos Estados Unidos, então não usam, eles não estão naquele laissez-faire clássico lá dos moldes franceses, né? Laissez-faire, laissez-passer, eles não estão naquilo lá. E foram eles que criaram o conceito lá da época da Revolução Francesa, né? E eles não estão por quê? Porque eles estão protegendo os seus mercados internos, né? Então é uma discussão assim muito, eu diria, psicanalítica, Alessandro, porque todos os países da sociedade ocidental judaico-cristã, em termos de economia, são adeptos do liberalismo econômico, mas só que se eles aderem ao liberalismo raiz, eles vão ter as suas economias prejudicadas, né? Então, por isso que é um debate muito profundo, eu diria até psicanalítico em termos de economia, assim, estou fazendo uma analogia cruzada, uma analogia reversa, né? Porque é o seguinte, se a gente abre aqui o mercado, vamos adotar o liberalismo raiz, a gente abre o mercado, a gente é dominado pelo Japão, pela China e pelos Estados Unidos. A indústria brasileira aqui já era, né? E no meu mercado aqui o etanol de milho dos Estados Unidos chega aqui e quebra as usinas com o etanol de milho deles, né? Então, assim, foi o que tu comentou agora há pouco na tua introdução, né? Aí o Donald Trump coloca aquelas tarifas lá, se a gente coloca tarifas em resposta aqui, eles colocam mais tarifa ainda, né? Então, E os prejuízos e oportunidades para o açúcar etanol brasileiro diante dessas guerras tarifárias, Maurício? tá, o açúcar vai ganhar, tá? Porque mesmo que a gente perca a nossa cota de exportação para os Estados Unidos, que é uma cota de 1,5 milhão de toneladas, parece muito, mas não é, tá? Mesmo que a gente perca, os efeitos cambiais de toda a guerra tarifária vão valorizar o dólar. E o dólar valorizado, ele puxa para cima o preço, ele puxa para cima os preços, a rentabilidade, né, das exportações brasileiras de açúcar. Então, elas vão ganhar mais com as exportações em termos de um dólar mais forte. E o etanol, a usina vai ter que se focar ainda mais no mercado interno aqui, na sua competitividade aqui, para chegar, se caso chegue o etanol norte-americano mais barato aqui no Brasil, né? Então fica a minha reflexão aí do pensamento econômico para vocês aí pensarem. Maravilha. Evandro, o que a gente pode falar? O Fernando estava falando ali, e é claro, é interessante, todo conflito comercial entre os dois gigantes, Estados Unidos e China, abre oportunidades para o Brasil, né? É claro que a China demanda demais produtos agropecuários, né? E essa guerrinha se ficar entre os dois, é negócio que se abre para o Brasil, né? Mas eu quero ver também contigo o que tu enxerga aí de prejuízos e o que tu enxerga de vantagens nesse cenário. Bom, acho que na parte de benefícios, de vantagens, acho que cada um já comentou tudo que tinha para ser comentado, né? Que todos esses países que estão sendo severamente prejudicados pelos Estados Unidos por conta desse tarifaço agressivo, dessa postura agressiva do governo norte-americano, que inclusive cogita até ampliar essas medidas, o primeiro benefício é que esses países podem direcionar suas compras ao Brasil, como, por exemplo, o setor de carnes. O México, por exemplo, que é um país que eu vou ter que comentar mais sobre o México, porque o México é um país de grande interesse da cadeia produtiva do arroz. O México já anunciou uma medida que está sendo discutida para tarifar compras, por exemplo, de carne suína, de laticínios, de aço e alumínio. Então, já o México já está tomando suas primeiras medidas que estão sendo discutidas caso os Estados Unidos não volte atrás, porque um dos principais pontos dos Estados Unidos contra o México é a questão das drogas, do tráfico, mas o México já se mostrou disposto a ajudar nessa questão, enviando o exército para as fronteiras e diversas outras medidas. Então, caso os Estados Unidos não sente para conversar e não volte atrás, o México já tem suas medidas que, por enquanto,
ainda não foram citadas aí culturas como arroz e feijão, mas provavelmente devem entrar. A gente tem que lembrar que o México e os Estados Unidos têm toda uma infraestrutura já voltada para o escoamento do arroz. Então, as indústrias mexicanas têm toda uma infraestrutura voltadas para as zonas produtivas dos Estados Unidos. Por isso que nós temos muita dificuldade de vencer essa barreira logística e exportar grandes volumes de arroz em casca para o México. Então, essa é a grande torcida da cultura, da cadeia produtiva do arroz, para que um dos reflexos dessa guerra tarifária seja o redirecionamento do México de suas compras para o Brasil. É tudo que a gente precisa nessa temporada para ter um equilíbrio no mercado do arroz. O mercado do arroz que tem uma previsão de uma safra cheia, muito arroz no Brasil e nós precisamos de escoamento. Então, esse pode ser um dos primeiros benefícios para o Brasil, mas temos que lembrar um benefício caso o governo brasileiro saiba utilizar todo esse acontecimento da melhor forma possível. E nós já vimos nessa semana que o governo já começou a aumentar as escaramuças com algumas declarações sem necessidade. Se nós ficássemos apenas como espectadores e aguardássemos as oportunidades e aproveitássemos, nós teríamos muitos benefícios. Mas um dos reflexos já foi o tarifaço também contra o Brasil, primeiramente em relação ao aço, que pode ter um efeito cascata gigantesco na cadeia, em toda a economia brasileira, emprego, renda, na questão dos transportes, na construção civil. Então, nós já temos o primeiro impacto negativo no Brasil. E caso o governo brasileiro siga reagindo de uma forma inadequada, isso pode se ampliar para outras partes da economia. E o agro não deve ficar longe disso. Então, o governo brasileiro tem que ficar atento às oportunidades, e a gente sabe que tem toda essa discussão em torno da soberania nacional, que o Brasil não pode aceitar ser atacado dessa forma, mas nós temos que agir de forma inteligente. O governo brasileiro tem que saber o seu lugar nessa discussão e agir de forma inteligente, aproveitar as oportunidades e mitigar os enormes riscos que estão nessa questão da guerra tarifária envolvendo os Estados Unidos. Beleza, vamos. O tempo passa rápido e daqui a pouco a gente tem que encerrar o programa. O bate-papo é muito bom. Mas, assim, a gente tem uma série de questões que envolvem essas guerras tarifárias, né? Nós temos uma questão que até quando a gente estava conversando no começo, que o mercado ele é muito dinâmico, ele acaba se readequando aos novos cenários, sejam eles terríveis ou sejam eles mais promissores, né? Mas o fato é que a gente está vivendo um período de muitas incertezas, a gente tem os mercados vivendo um período de aversão ao risco, muita oscilação do dólar, muita oscilação do petróleo, de bolsa de valores, e isso sempre acaba afetando as nossas commodities, acaba afetando bolsas de futuros, dos nossos grãos, dos nossos soft commodities, enfim, afeta os mercados de maneira geral. Foi interessante o que o Evandro falou sobre os cuidados que o governo brasileiro precisa ter politicamente até para lidar com essas condições, né? E o governo brasileiro está enfrentando dificuldades, aí, inclusive com a aceitação do governo Lula, ou como a população brasileira enxerga como o governo vai tratando as questões, sem falar nas dificuldades econômicas com questões como as fiscais, né? Bom, você sabe muito melhor do que eu sobre isso. Mas, dito isso, o que eu pergunto para a gente começar a encaminhar o fechamento disso é o que o Brasil pode temer mais em relação a esses prejuízos para o agronegócio, principalmente, que é o setor que vem carregando o país nas costas e faz muito tempo. Como é que tu está vendo isso aí, Fernando? Se faz algum sentido esse meu preâmbulo aqui, mas como é que tu vê isso aí, como o Brasil pode lidar com isso da melhor forma para se readequar a esse momento e para enfrentar essas incertezas? Bom, temos um risco que precisa ser ponderado aqui também, que justamente esse caso desvalorize muito a moeda brasileira, as importações vão ficar muito caras. Então, o custeio das safras, o custeio ali do cuidado com a pastagem, por exemplo, com base em fertilizantes, defensivos agrícolas, são todos produtos importados.
Então, uma ampliação de custos pode ser um problema para o agronegócio brasileiro nos próximos meses, nos próximos anos. E a gente sabe que as linhas de crédito estão bastante escassas aqui no Brasil por questões de ordem fiscal, por um plano safra que é insuficiente, não consegue cobrir todo o agronegócio brasileiro. Tem muitas reclamações dentro do setor por conta disso. Então, um adicional de pressão inflacionária pode, inclusive, reduzir aí a produtividade média aqui do Brasil nas próximas safras, redução da utilização de tecnologia dentro das atividades. Então, tudo isso pode trazer um efeito cascata, como o Evandro bem falou, e pode gerar uma série realmente de transtornos para o setor. Expansão de custos é um problema que a gente pode ver ali nos próximos meses, pensando justamente no custo desses produtos que são importados aqui para manter uma produção agrícola robusta como é a brasileira. Então, esse é um ônus desse processo de desvalorização monetária. O Brasil, como exportador de commodities, vai se beneficiar disso, vai tirar proveito dessas questões no, no curto prazo, mas no médio e longo prazo, quando a atividade econômica começar a apresentar recessão ao redor do mundo, por conta de N motivos, um crédito muito caro, etc., nós podemos sentir problemas mais graves aqui na nossa economia também. Maurício, continuando contigo falando sobre esses riscos, né? Não que a gente seja os arautos do apocalipse, mas a gente tem que se preparar para o pior pensando no melhor. A gente realmente, como falou o Fernando, né? Tem todos esses riscos de recessão nos Estados Unidos, preocupação com inflação, e isso mexe com juros, mexe com uma série de questões. No Brasil também, né? Nós estamos com aquilo ali, aquele misto de inflação com recessão, como é que os economistas chamam estagflação? Estagflação, né? É, De então, crescimento econômico com inflação ao mesmo tempo. pois é tudo o que está ruim junto e misturado, né? Mas, Maurício, como é que tu vê aí os riscos e os enfrentamentos como nos enfrentar isso aí? É, no caso, é decrescimento econômico com inflação ao mesmo Isto, tempo. isto. Decrescimento. Então, eu concordo com o ponto que o Fernando Iglesias falou, que tem aumento nos custos de produção, principalmente os que são indexados ao dólar, no caso, a reposição de maquinária e fertilizantes, né, que realmente impacta. Mas é tudo uma via de mão dupla, porque os preços que das commodities que o Brasil exporta são cotados em dólar, né, e quanto mais valorizado o dólar, é maior a rentabilidade das exportações brasileiras, né. Nos Estados Unidos, acredito que o resultado final de todo esse movimento do Trump seja um desenvolvimento econômico maior dos Estados Unidos no médio a longo prazo, embora no curto realmente eles tenham um impacto negativo na economia com a aplicação dessas tarifas e até a transferência aí das linhas de produção da Ásia para os Estados Unidos, que leva ao aumento de custo de produção deles, né? Mas, no geral, a economia como um todo, no médio e longo prazo, vai ser beneficiada pela retomada do crescimento econômico nos Estados Unidos, que é o objetivo final da política do Donald Trump. No Brasil, a gente realmente vai ter aumento de custo de produção, que o Fernando comentou, com fertilizantes, né? Os fertilizantes que são importantes, embora a Petrobras já esteja investindo em fábricas de fertilizantes aqui no Brasil, o que é uma coisa curiosa, porque não foi feito antes, né? Foi esperado tanto tempo para o Brasil começar a ser um produtor de fertilizantes, e recém agora estamos dando os primeiros passos, né? Esse nível de negatividade econômica, digamos assim, pelo aumento dos custos de produção, eu estou falando de tudo, né? Vai ser contraposto para a indústria do agronegócio com preços mais valorizados de exportação quando receitas de importação internalizadas aqui no Brasil. Então, no longo prazo vai ser positivo o resultado disso tudo, e a negatividade que impacta no Brasil no curto prazo é um jogo de soma zero, que nem eu falei, tem questões negativas de um lado, mas aumento de receitas por outro. Então, o agronegócio no Brasil, ao meu ver, pelo menos, ele está amparado, digamos assim, relativamente amparado, né? A não ser que a economia como um todo realmente acabe sendo prejudicada, o que por enquanto não é o caso. Apesar de que o setor de aço, as tarifas sobre o setor de aço
segundo uma notícia que eu vi essa semana, vai ter um impacto negativo na balança comercial de 1,5 bilhão, né? Então, é tudo ainda muito, muito inicial, Alessandro. Mas o agronegócio aqui, ele está realmente resguardado nesse sentido. Evandro, para a gente iniciar, vamos fazer uma rodadinha final, porque o nosso tempo está encerrando e vamos tentar ser enxuto. Mas, Evandro, a gente falou de riscos aqui, o Fernando e o Maurício. E o Maurício já iniciou até com uma visão um pouco mais otimista, mais positiva. Para a gente encerrar sexta-feira com um tom mais legal, o que tu enxerga aí, então, uma visão positiva que a gente pode enxergar nessa situação para a gente fechar aí, principalmente para as nossas commodities, Evandro? Uma visão positiva pode ser as culturas que vão ser beneficiadas de todo esse acontecimento. O arroz tem um grande potencial de ser beneficiado por essa medida, mas, contudo, que não haja esse reflexo que os nossos colegas citaram do encarecimento dos insumos. Temos que lembrar que estamos perto, né, do período ideal de relação de trocas, né, de fertilizantes, de outros insumos, ali meados de abril e maio. Imagina só, a gente entrar nesse período ideal para aquisição de insumo, período de relação de trocas, com um dólar elevado, mais elevado do que o patamar que já está, e com algumas medidas não tão favoráveis contra o Brasil. Então, nós temos que evitar esse cenário a todo custo. Já em outro ponto, culturas que podem ser beneficiadas, como a gente mesmo citou, o arroz, o feijão, ele tem um grande potencial de salvar essas culturas. São duas culturas que têm uma previsão de safra cheia e precisam urgentemente de exportação. E o arroz, por exemplo, tem, além dos Estados Unidos como concorrente, nessa temporada, todo o bloco arrozeiro do Mercosul. Paraguai, Uruguai e Argentina também estão em busca de espaços no mercado internacional por conta de também uma safra robusta. Então, nós temos uma grande concorrência e qualquer cenário nesse ponto que venha a beneficiar o arroz seria muito positivo, né? O arroz precisa de escoamento. Então, esse seria um dos pontos principais, né? E para encerrar a minha parte, né, eu gostaria de deixar uma provocação, né? Estaria os Estados Unidos forçando uma recessão para uma queda forçada das taxas de juros, aliviando a enorme dívida pública norte-americana? Então, fica aí aberto para discussões. Passada então a provocação que o Evandro fez, vamos, Fernando, como eu disse, já que o tema é. A palavra guerra é muito pesado, né? Então a gente já falou de preocupações, de riscos e tal. Também falamos de oportunidades, de vantagens. Terminar em clima alto agora essa sexta-feira, dizendo então uma mensagem positiva que a gente pode ver desse cenário aí, dessas guerras tarifárias, Fernando. Bom, eu acho que o principal aí argumento positivo que nós temos da disputa tarifária que está acontecendo ao redor do mundo é que o Brasil no mercado de commodities ele pode ser amplamente beneficiado. Isso pode trazer ali melhora para a nossa balança comercial, pode trazer avanço nas exportações de carnes que já são espetaculares, pode promover aí outras commodities também na exportação. Então, o Brasil pode ser o grande beneficiado de toda essa confusão, de toda essa história, pode trazer aí receita, gerar a criação de emprego, de renda aqui em função disso, em função do mercado mais propício aqui para o Brasil, no mercado de commodities, direcionando cada vez mais sua demanda aqui para o mercado brasileiro. Maurício Borussi, teu recado final aí também, vamos terminar com uma mensagem um pouquinho mais otimista, né? Porque já está tão pesado as coisas no mundo. Vamos lá, vamos ver se a gente. Se bem que o Maurício começou com aí uma visão um pouquinho mais otimista na última fala dele. Mensagem final, Maurício. Não, a minha mensagem final está totalmente alinhada com o que o Fernando Iglesias comentou, né? São oportunidades boas para o agronegócio. Os preços de exportação vão estar muito bons com a internalização de receitas. Fiquei preocupado com um pouquinho com o que o Evandro falou, porque o mercado de arroz está mais exposto do que as outras commodities, né? Porque tem muita concorrência. Ele partiu da premissa de que não deve haver aumento de custos de produção para o arroz continuar bem, mas é muito provavelmente que ocorra aumento de custos de produção. Mas, no modo como um todo, as commodities estão legais, com as exportações dolarizadas, né? E dólar mais forte. Maravilha!
Vimos, então, todos os riscos e as oportunidades que temos no agronegócio de maneira geral, mundialmente, mas principalmente, claro, focando aqui no Brasil. E o meu recado final é que é importante que você esteja junto conosco, que está nos assistindo com as nossas redes sociais que aparecem nesse vídeo. Mais uma vez, eu reforço que em safras.com.br você conhece a plataforma Safras. Tem o trabalho desses 3 craques que estão aí, analistas, na tela, o trabalho dos nossos jornalistas, tudo em um só lugar em matéria de informações. E os próximos cursos e eventos de Safras e Mercado também estão na descrição do vídeo. Muito obrigado, pessoal. Um bom final de semana para vocês e um bom final de semana para todos.